Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui aguardando. Chegou já a primeira pessoa. Boa noite a todos. Meu nome é Renata Rosa Alencar. Sou coordenadora do Museu do Knauf, de Azulejaria e Cerâmica, que é vinculado à Diretoria de Museus do IPAC, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. É um prazer, a gente está realizando mais uma atividade nesse mês de dezembro, véspera de Natal, para falar de um tema que é muito especial também, para a gente. Nós vamos falar de Papai Noel. Como diz Emília Biancardi, o aniversariante é Jesus Cristo. E nós falamos com o dito, Jesus Cristo da gente, o professor Sávio Ross. Convidamos ele, vocês viram, o convite foi feito na live passada. E ele disse que viria falar com a gente, contar coisinhas sobre Jesus Cristo. Mas não coisinhas fantasiosas, história mesmo, porque nós vamos fazer hoje um bate-papo, mais uma vez, com o professor Sávio Ross. Ele que é formado em História, ele é mestre, historiador, paleógrafo, escritor, tem um blog, savioross.wordpress.com.br, que nós já indicamos para vocês que ele pesquisa sobre diversas temáticas, sempre voltadas para a identidade, gênero e histórias em quadrinho. Então hoje, gente, ele vai falar sobre a história da imagem de Cristo. Essas imagens que foram construídas ao longo dos séculos. E eu perguntei assim, professor, faz um release aí, me conta um pouquinho sobre o que é que a gente vai falar. Ele deu uma pincelada, mas eu vou realmente perguntar nesse momento que a gente vai abrir para ele aqui, porque é uma aula. E nós aproveitem, façam perguntas se vocês quiserem. O que eu puder, eu vou perguntar, vou dar esse acesso, esse espaço. Estou muito feliz com a presença de todos vocês, todo mundo dando tchauzinho. A gente fica muito feliz. E vamos aproveitar, pessoal, porque é um momento importante, para a gente, final de ano, a gente deixar de lado um pouquinho essa coisa da fantasiosa, da construção de Papai Noel, do nascimento de Cristo. A gente sabe que nem necessariamente foi agora, em dezembro. Se for buscarmos nas fontes históricas, não necessariamente foi. Vamos ter uma conversa um pouco mais séria, entender realmente um pouco dessa nossa história, que é muito mais complicada do que a gente realmente pensa. Então, vou chamar aqui o professor, para ele... Professor, dá um alôzinho aí novamente para eu te chamar. E ele vai passar, viu, gente, por diversas partes da história da arte, várias representações, não só na pintura, acredito também na escultura, nas leis. A gente ficou falando, discutindo também como seriam essas representações, que estão também presentes nas igrejas. E aí nós vamos ver o que o professor... Porque eu sempre aprendo com ele, então eu acredito que todos vocês também irão aprender bastante. Bem-vindo, professor. Eu não falei que era Jesus Cristo, olha para aí. É muito curioso, porque geralmente eu apareço e a minha aparição em qualquer lugar já é uma referência que as pessoas fazem para a figura de Jesus Cristo, E eu já ia dizer, o Jesus Cristo, entre aspas, aquele que a gente acha que aspas, Porque, na verdade, a minha imagem ela é posterior à imagem que foi construída dele. E aí são esses conjuntos de signo que nos remetem à ideia do que é Jesus Cristo. Oi, Renata, então, que bom falar com você. Eu fico felicíssima, Cheguei aqui correndo, porque, meu Deus, a cidade está uma loucura por causa do Natal, dessa festa que se resumiu a ser Papai Noel, Mas a gente sabe que as pessoas estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo e pouco se fala do Cristo nesse período, Então, assim, eu achei super legal quando você falou assim, poxa, Renata, vamos falar sobre o Cristo. Eu estou fazendo um estudo, uma pesquisa para dar aula sobre essa história da imagem de Cristo. Mas eu queria que você contasse, professor, para a gente realmente de onde veio essa sua curiosidade, que você é super curioso. De onde é que veio para essa sua vontade de buscar essa representação só sobre Cristo, esse personagem,
Desde a graduação já estava trabalhando com imagem. Quando a gente trabalha com Mulher Maravilha, quando a gente trabalha com os super-heróis, quando a gente trabalha com essas coisas, a gente trabalha com imagem. Como é que a imagem é montada, é construída. Quando eu falo da Mulher Maravilha e feminismo, eu estou falando de uma imagem de uma mulher representada, não é uma mulher de verdade, né? É uma construção em cima da figura de mulher. E, na verdade, boa parte do que nós temos, nós conhecemos, é fruto da interpelação da imagem. Como a imagem ela é mudada, como ela é construída, como ela é aplicada. Basta a gente saber, por exemplo, quando a gente falou na última live da imagem de Cleópatra, é uma imagem construída, né? Que a gente viu todo o trajeto. Quem não viu, basta ir no Museus da Bahia, @Museus da Bahia, e tá lá gravada a live, né? Então essas imagens são todas construídas, né? Todas montadas para elas servirem a alguma coisa. E aí cada imagem vai nos dizer de onde vem a sua serventia. E aí, como a gente fez a última live sobre a imagem de Cleópatra, né, eu dei aquela alfinetada, eu fiz assim, dá para falar da imagem de Cristo. E aí você adorou a ideia. Lembrando aos nossos navegantes que as nossas lives com o professor Sávio é como se fosse continuação das aulas, viu? Então, quem estiver assistindo nossas lives e perder, perde a continuação da aula. Tem que assistir a anterior, tá? Foi lá que eu descobri que eu era parecida com a imagem de Cleópatra, né? Que eu não sabia. Ficou feliz, né? Mas é assim mesmo, incentivando as pessoas a assistirem as nossas lives. Ah, que bom. E hoje eu vou falar justamente dessa imagem que é construída, que é a imagem de Cristo. E aí eu preciso, na verdade, até me dar uma apresentada aqui, porque a imagem que eu vou falar, do Cristo que eu vou falar, não é como religioso, eu não vou falar como líder religioso, eu não vou falar como cristão, eu não vou falar nada disso. Eu vou falar como historiador, que vai pensar como essa imagem ela é montada e construída. E aí a história pode exercer essa interpelação diante da imagem que a gente conhece, que é a imagem de Jesus Cristo. Que aí, na verdade, entra já um debate no início dessa minha fala, que é a ideia, Renata, de se existe um Jesus histórico e um Jesus litúrgico. Quando a gente chama Jesus histórico, é a presença mesmo de um ser humano chamado Jesus Cristo. Quando a gente fala de Jesus litúrgico, independe dessa presença, porque é a figura religiosa, o elemento religioso, que a gente dá o nome de Jesus. Né? E que esse nome, inclusive, nem era Jesus. Eu vou contar hoje aqui que nem a imagem era essa, nem o nome era esse, e Cristo não é sobrenome dele. Né? Então, eu parto, na verdade, até de um pesquisador, um historiador, colega nosso, que esteve na UFBA em 2019, se eu não estou enganado, que é o André Leonardo Chevitarese. Ele é um historiador que estuda o Jesus histórico. Ele não foca na religião, ele não pensa a questão religiosa, ele pensa se existiu mesmo uma figura humana chamada Jesus Cristo e se ela vagou na Terra e deu origem a tudo isso que a gente conhece como o personagem Jesus, né? Esses vestígios que possam corroborar com sua existência, as narrativas que estão presentes no Novo Testamento, que a gente sabe que esses livros que compõem o Novo Testamento, eles foram escritos entre 20 a 70 anos depois da morte de Cristo. Né? Eles vinham de uma tradição oral, era um saber oralizado que as pessoas comentavam de forma oral, e depois esse saber oral ele foi escrito. Então imagine que 70 anos se levou para que um conhecimento que era transmitido de forma oral, ele virasse um testemunho escrito. Então muita coisa se mudou, né, para se pensar. Relatoria, né? Temos uma passagem de tempo bastante grande, né, para a construção disso. Fora que os primeiros livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Né? Não foi escrito nem em aramaico, a língua original, nem no latim, que era o oficial do Estado romano, mas em grego, porque era uma escrita litúrgica, era uma escrita religiosa, tinha todo um trato vinculado a isso da escrita. Então, na verdade, assim, pensar o Jesus Cristo, se ele houve em menos força para a gente do que o que foi deixado de herança e tratado como a palavra dele. Então, na verdade, independente de que aqui vão ter pessoas que são religiosas, pessoas que são ateias, pessoas que estão aqui pelo Jesus histórico, pelo Jesus religioso, para a gente não faz a menor diferença pensar esses elementos, a não ser de curiosidade, de estudos, claro, Sim. mas
a presença dele está aqui na nossa fala. Quer dizer, se a gente está falando sobre Jesus Cristo, é porque, de algum momento, essa figura, quer tenha sido histórica ou não, ela tem força e ela está presente na nossa construção de sociedade. Então, a imagem dele é que passou por um trajeto muito mais complicado do que a existência ou palavra dele. Até porque, se a gente pensar na antiguidade, Jesus Cristo surge, né, dentro do nosso cenário histórico, ele surge no que a gente chamaria de mundo romano. Ele é Uhum. parte do mundo romano. Ele é um povoado, um agrupamento de pessoas, um povo culturalmente específico, que foi dominado pelo Império Romano. A gente conhece toda a história do Império, sabe como nas aulas de história como se deu isso. Mas para a gente é muito interessante entender que Jesus Cristo surge num cenário romano tanto de conservadorismo, os romanos eram muito conservadores. É muito engraçado que as pessoas pensam a Idade Média como conservadora, mas os romanos eles eram muito conservadores. E a maioria das narrativas que são feitas sobre os romanos, de que eles viviam em orgia, corrupção, essa coisa toda, foi muito mais inventada pela Idade Média, falando mal deles, do que sobre a história. Quando a gente pega a história de Roma, ela não era tão assim. Né? É igual a história do Velho Oeste. Quando a gente ouve a história do Velho Oeste, parece que tinha assalto a Sim, banco no Velho Oeste todo bug dia. o tempo inteiro. Não é? E que era duelo, todo homem no Velho Oeste tinha um duelo com um bandido. Na verdade, se teve 3 duelos e 2 assaltos a banco, foi muito para aquela época. Mas Aquilo se perpetuou no cinema, né? o cinema fez a gente imaginar como se fosse uma época de roubos a bancos e tiroteio. Então a Roma Antiga era a mesma coisa. A gente tinha uma ideia da Roma Antiga como se fosse uma orgia sem fim, mas na verdade essa imagem é muito diferente do que era a Roma Antiga. Era um lugar muito conservador, era um império muito conservador, militarista, e que aí, se a gente for pensar a Bíblia como fonte histórica, a gente vai ver que os relatos que são dados sobre o Império Romano, na verdade sobre o período em que há um domínio ideológico desse império, se a gente pensar, por exemplo, Isaías 61, versículo 1 e 2, Jesus vai vir num cenário para combater esse Estado conservador totalitário. Né? Ele surge num cenário de contraponto, né? De elemento de liberdade aos oprimidos, como estava sendo tratado nesse trecho Uhum. bíblico. Então Jesus ele era antitradicional, ele era anticonservador, ele era espiritualista e orientalista, que são categorias que não se tinham nas estruturas religiosas do cenário em que ele fez parte ali do Oriente Médio. Né? Ele vai ter uma maneira de entender a relação espiritual, a relação religiosa, né, bastante diferente para a época dele. Porém, bastante incomum, próxima, igual com o que acontecia na Ásia. Por isso que dá para chamar esse lugar do Jesus como orientalista, porque ele vai partir de pressupostos muito parecidos com o que já acontecia na religião hindu, com o que acontecia nesses cenários ali do Oriente, do Baixo Oriente, Índia, China e por aí vai. Então Cristo vai ter muito. Cristo não. Vamos chamar ele pelo nome que ele tinha originalmente, né? O nome dele não era nem Cristo, nem Jesus. O nome dele é Joshua. Joshua, É, que é, isso. que é o nome original dele, porque Jesus é o nome em grego. Como as primeiras escrituras foram feitas em grego, era preciso transcrever o nome dele de aramaico para grego. E aí, no grego, ele ganha o nome de Jesus, né, como a gente chama, né? Como ficou bastante conhecido. Cristo, na verdade, é um título que é dado a ele. Aí a Malu está comentando, Cristo não era um título, era um título. Foi um título, na verdade, de o ungido. Né? Cristo significa ungido. Então não tem nada a ver com o sobrenome dele. E nem ele era chamado assim de Voltei? Agora voltou. Pois. São Paulo me ligando uma hora dessa, mas
trazia muito mais características dele como mestre, como professor, do que Oi? Deu uma atrasada aqui. Então ele tinha essa imagem, né? Na verdade, não tinha imagem, né, Renata? Porque, na verdade, ele, nesse primeiro mundo cristão, não tinha a imagem de Cristo. Ninguém desenhava ele, ninguém relatava como ele era, porque, na verdade, não era interessante para os indivíduos naquela época falar da imagem dele. Não importava a imagem dele. Né? O que importava, no final das contas, era o que ele estava dizendo. Então, na verdade, a imagem de Cristo, se a gente for pensar na Bíblia como fonte histórica, ela vai vir em dois textos. Um é em Isaías e o outro são nos Salmos. Em Isaías, ele é tratado da seguinte forma: não tinha beleza e nem majestade. No caso dos Salmos, ele era tratado como mais belo do que os filhos dos homens, que na tradução original seria mais belo do que os filhos dos humanos, dos seres humanos, mais belo do que isso. Né? Lembrando que esse belo aí está sendo tratado muito mais como no seu aspecto físico, né? Aparência, ainda que não se diga nenhum traço de aparência. Na Bíblia não tem nenhum traço que diga como ele era, a fisionomia dele. Né? Fisicamente. Que ele só sabia que ele era do povo hebreu, né? E que era um homem comum para aquela época. Era um indivíduo comum para aquela época. Na epístola aos Coríntios, o Paulo diz o seguinte, que é uma desonra, isso não tem nada a ver com Cristo diretamente, né? Mas o Paulo está dizendo que era uma desonra naquela época o homem ter cabelo comprido. Então, com certeza, Jesus não tinha cabelo comprido, porque senão ele teria sido taxado ou visto como desonrado e jamais seria seguido para aquela época, né? E aí, então ele não teria essas características. A outra característica de Cristo, da imagem dele, que todo mundo sempre relata, que são as barbas, né? Ela também não existiria para a época. Primeiro porque a própria cultura hebraica não deixava a barba crescer, né? A barba era um sinal tanto para a cultura hebraica quanto para o mundo romano, era um sinal de desleixo, era um sinal de abandono, de um indivíduo que não cuida de si próprio, né? E uma certa animalidade. Então, na verdade, esse Cristo, ele provavelmente ele não teria uma barba muito farta, mas também não teria o rosto limpo, porque ele não tinha bens para poder fazer a barba todos os dias, né? Era caro fazer a barba na época. E ele não teria cabelos compridos por questões culturais, né? A tipologia de homem para aquela época, homem não usa cabelos compridos naquela época. Então esse primeiro Cristo que ele é representado, ele tem muito mais traços de Apolo. Então quando a gente pega, por exemplo, as primeiras imagens que se tem dele, são imagens que lembram muito Apolo. Né? Foi um elemento de antiguidade. Ele era judeu, mas ele foi tomado como elemento de importância pelo mundo muçulmano, né? Que chamava ele por um outro termo, que depois a gente vai ouvir bastante no nosso mundo cristão ocidental, que é um termo chamado Amen, que significa profeta. São os muçulmanos que vão chamar Cristo de profeta. Né? E os cristãos vão chamar ele por um outro termo, né? Que vai aparecer em João 1,41, que é chamar ele de Messias, né? O Messias, o escolhido. Né? E aí vão ter várias querelas nesse período. Os primeiros cristãos eles vão debater muito o que a gente vai chamar de cristãos apologistas. Eles vão debater muito no século I, no século II, no século III, se poderia ou não ter uma imagem de Cristo. Né? Primeiro que eles vão construir todo um sacerdócio. Você ia falar alguma coisa, né? Hã? Você ia Não, falar? que eu... Não, primeiro uma pessoa perguntou se nesses seus estudos aí o título de Jesus Cristo é a mesma coisa como se fosse de Buda. É o Não, mesmo o de título. Jesus não é título. Na verdade, o de Jesus é uma tradução em grego do nome dele, Yeshua, né? É Cristo que é o título que ele vai receber. Né? Aham. Cristo enquanto ungido. Não, e a outra questão que eu fiquei um pouco assim em dúvida em relação ao cabelo, né, que você falou, porque
Quando os hebreus, né? No caso, eles estavam no Egito, eles tinham cabelo grande. Os egípcios, eles eram muito limpos, né? Eles eram carecas, né, tal. E tem relatos, a gente fica um pouco confusa, né? É, É porque, na verdade, porque os primeiros. são tempos históricos diferentes e aí a gente fica meio, quando a gente conta tudo, a Bíblia ela é muito longa e aí a gente fica em termos de costume, fica um pouco, para mim parece ser normal que a figura dele possa ter barba, o cabelo cobrindo a orelha, né? Como se tinha naquele período, que dizia, que era a descrição que se tinha, até o povo ser libertado do Egito. E, inclusive, era uma das queixas dos povos do Egito, né? Achando até que eles fossem sujos, porque eles deixavam isso grande. Aí eu fico em dúvida, sabe? É porque, na verdade, estamos falando de dois impérios que tomavam conta desse mundo que a gente chama de hebreu, né? Primeiro, esse povo hebraico que estava lá vinculado ao Império Egípcio, né? E aí eram tratados como secundários. E depois esse povo administrado pelo mundo romano. A gente tem que lembrar que se a moda muda da década de 70 até 2020, imagine naquela época como as coisas também mudariam para construir categorias. Por exemplo, os judeus provavelmente não teriam, os hebreus não teriam problema com alguns alimentos até a diáspora, que eles precisavam construir uma ideia de que se existe um alimento que o egípcio come, existe um alimento que nós não comemos. Então, Na se mesa para de alimentar. Deus todo alimento pode ser comido, né? Então, a gente tem que pensar que toda a história da Bíblia, quando você pega a Bíblia enquanto livro histórico, aquilo ali tem um conjunto de textos que eles estão espalhados no tempo. Você vai ter alguns textos muito arcaicos e outros, comparados a esse, bem mais contemporâneos, bem mais modernos, né? E aí, apesar de Cristo ser um grande leitor desse mundo hebraico antigo, né, ele vivia, na verdade, no mundo romano. A existência desses judeus era de um mundo romano. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que os próprios muçulmanos passaram por processos assim, né? De manter a barba ou não manter a barba. E aí depende também de cada escolástica. Cada grupo de cristãos vai pensar as suas categorias visuais, né? Se você está submetido a um regime, por exemplo, romano, né, então você vai ter que se submeter também às disciplinas, à estética também, um pouco deles, né? De A própria saúde. cristandade passou por isso, né? Se a gente pensar nos primeiros cristãos, eles precisavam, de alguma forma, se opor às características que eram daquele velho judaísmo. Eles eram uma espécie de neo-judeus, né? Então, esses neo-judeus poderiam, em algum momento, romper com alguma estética, alguma postura, algum comportamento. Mas não com Não, todos. tudo Em algum bem. momento, eles têm que manter, né, aquelas características que são judaicas. E esses primeiros cristãos, eles precisavam convencer as pessoas de que o Emanuel, esse Jesus Cristo, ele já estava prometido em outras culturas, né? Então eles vão pegar diversos oráculos, síbilas, que são essas interpretações de povos mais antigos, e eles vão dizer, olha, por exemplo, Cristo está lá em Platão. A gente consegue encontrar Jesus Cristo em Sócrates, né? Então, por exemplo, Glauco, Sócrates, Platão são textos e autores que a gente conhece até hoje porque eles serviam a esses primeiros cristãos. Então, essa documentação não foi destruída quando a cristandade virou um império, né? Então, a gente tem que lembrar que toda essa remodelagem, a gente tem que lembrar que, primeiro, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Depois foi, por exemplo, com Marco Aurélio, com Diocleciano, com Nero. E depois esses cristãos conquistaram os Césares, né? Então, a gente vai ter Constantino, por exemplo, reconstruindo a imagem de Cristo e adequando ela à sua estrutura imperial, né? E uma estrutura imperial que tinha que romper com alguns comportamentos, romper com algumas ideias. Por isso que se a gente pegar as primeiras imagens bizantinas de Cristo, não mais só as imagens romanas, ele também vai estar sem barba e sem cabelos longos, ou então pelo menos o cabelo até a altura do ombro, né? Se a gente pega a própria imagem dele. Qual era a imagem que era tratada por Cristo pelos primeiros cristãos, já que eles achavam que não deveria se usar a imagem de Cristo?
a imagem era um símbolo, que era o símbolo de peixes, né, dos peixes que Cristo dividiu entre os povos. Porque esses primeiros cristãos, eles tinham uma conotação de que havia uma revolução que Cristo tinha trazido, uma revolução chamada amor ágape, né, que é um amor diferente do que se tinha naquela época muito comum, que era o amor eros, esse amor erótico, esse amor relacional, e o amor filia, né, o amor da amizade, o amor dos seres humanos curtindo uns aos outros, mas ainda assim eram duas tipologias de amor bem diferentes da que Cristo trouxe, que foi justamente o amor ágape, que é essa categoria do amor pelo outro, quer dizer, não é o amor de si, mas o amor pelo outro. E causou uma grande revolução nisso, porque você tem que pensar que aquele período era um período que amor era indigesto. Para quem não lembra, tem a live nossa do museu que foi com a história do amor, e a gente já fez várias vezes, não foi o debate com a história do amor lá no Museu Udo também, né? E que essa história do amor eu trouxe esses elementos que foram transformados com a ideia do amor, a ágape de Cristo. Então a primeira imagem, em vez de ser Cristo, era um peixe. E quando ela foi Cristo, era um Cristo sem barba e sem cabelo grande, né? Nessa iconografia bizantina. Quando o Império Romano se torna cristão, ele vai começar a modificar algumas coisas. Por exemplo, ele modifica o calendário. O calendário se torna, em vez de romano, se torna cristão, né? Ganha a conotação dos mártires mortos, das figurações de Cristo. E aí temos uma adequação que é a que estamos passando por esse processo agora. Que já havia uma festa antiga, desde lá do Egito Antigo, que é a do solstício de verão, né? As alterações que acontecem no planeta para iniciar os processos de estações do ano. E aí, nesse solstício de verão, nessa transformação, para o mundo romano, existia o deus Mitra, a qual os romanos faziam festas sobre isso. Esse deus Mitra tinha a data específica de aniversário, vamos botar assim, dele, que era 25 de dezembro, né? Que coincide com o 25 de dezembro, na verdade. E aí, quando esse Império Romano ele se torna cristão, em vez de ele alterar o seu calendário litúrgico, que já estava sendo usado de forma pagã, ele vai adaptar. E aí ele vai dizer, se a data mais importante é 25 de dezembro para esse mundo romano, vamos usar essa data para explicar o nascimento de Cristo. Mas provavelmente ele não teria nascido em dezembro, porque no mês de dezembro, na região ali de Israel, do Oriente Médio e redondezas, é um mês muito frio. E ele jamais estaria numa manjedoura cheio de animais em volta nascendo. Com certeza. Essa imagem foi construída depois. Então esse Estado chamado Império Romano ele vai ser atualizado através do uso da religião. Ele vai inserir nesse uso da religião uma outra categoria de Cristo. Lembra que eu falei agora há pouco que o Cristo para os primeiros cristãos era chamado de professor, de mestre, Sim. de rabi, né? Ele vai ganhar agora a conotação nesse mundo romano de Messias, de profeta, quer dizer, vai ser toda uma outra concepção dele. Ele não mais como um filósofo professor, mas ele agora como uma liderança religiosa, um ícone, um Deus vivo, né? Uma configuração dessa maneira. Então a gente vai ter, por exemplo, você fez uma carinha aí, alguém falou alguma coisa, né? Não, alguém perguntou, o mitraísmo também foi perseguido. Mitraísmo, foi perseguido no Império Romano? A fé ao deus Mitra. Ela não foi perseguida. Na verdade, ela era como se fosse assim, vamos pensar da seguinte maneira. Os tradicionalistas religiosos no Império Romano, da religião romana, eles viam Mitra como se fosse uma coisa muito moderninha. É que nem aconteceu, por exemplo, na Índia, com os deuses hindus e com os Hare Krishna, que eram vistos como algo muito diferente, meio revoltoso demais. Então Mitra tinha isso. Não chegou a ser perseguido pelo Império Romano, né? Mas ele era indigesto para uma religião mais tradicional. Quando o Império se torna católico, cristão, ele, óbvio, vai se apropriar de tudo de Mitra, sem o Mitra. Mas, por exemplo, a gente vai ver uma imagem de Cristo na catacumba de Priscila, como é a chamada catacumba que foi encontrada. É uma catacumba do século III, em que tem uma imagem chamada O Bom Pastor, que é Jesus cheio de ovelhas em volta. E esse Jesus está com roupas romanas,
cabelo curto e sem barba, né? Então, é essa imagem que se tem de Cristo no século III, né? Porém, há uma ideia desses primeiros cristãos de uma conversão universalista, de uma doutrina universal, em que todo mundo se tornasse cristão. Então, todos os movimentos que o Império Romano, em sua atualização cristã, ele vai ter, movimentos políticos, movimentos militares, eles vão exercer essa ideia de uma humanidade toda convertida, né? Todo mundo se tornando cristão. E aí uma perseguição ao não cristão. Da mesma maneira que os próprios romanos fizeram perseguição aos cristãos quando eles eram diferenciados dessa outra categoria, que era o não cristão, quando ele era a diferença. Então, Inácio de Antioquia, no século I, ele já tinha dito que tem que ter toda essa unidade cristã, e essa unidade tem que ser colocada numa concepção de vitória. Vitória contra os inimigos, vitória contra o herético, vitória contra o não cristão. E aí a ideia do peixe como símbolo, ela começa a se perder. Porque o peixe é compartilhar entre todos, né? Não é uma imposição pelo sofrimento. E para imposição pelo sofrimento, um outro símbolo entra na jogada. Deixam de lado o peixe e começam a usar um outro símbolo, que é a cruz. A cruz é o símbolo da entrega de Cristo à sua vida à humanidade. Então todos devem se entregar, se não pela conversão, pela morte. Então esse mundo romano, essa estrutura romana, vai buscar nos reis desse reinado bárbaro o rei dos reis. E aí a gente entra numa outra categoria de Cristo, que ele é chamado de rei dos reis. Esse rei dos reis é uma titulação que ele tem no parágrafo 17, versículo 14, do livro do Apocalipse, que todo mundo tem na sua bibliazinha, esse último livro, que é o livro do Apocalipse, em que ele é chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nesse título de Rei dos Reis, há uma justificativa de se construir a imagem de Cristo parecida com os reis bárbaros. Era preciso convencer todos aqueles povos que estavam margeando o antigo Império Romano e que teriam derrubado ele no século III. E como é que eram esses reis bárbaros? Godos, visigodos, celtas, todas essas categorias de povos bárbaros dessa época. Homens de cabelos longos e de barba. Então Cristo vai ganhar essas características de rei dos reis através dessa imagem, que é uma imagem de um homem de cabelos grandes, um homem de barba, e o seu império, né, que é o Império Católico, ele vai ser marcadamente significado pela ideia da cruz. Então, todos aqueles que não seguem a cruz, por elas vão ser vencidos, derrotados e mortos. Então, essas guerras eram todas feitas. Constantino já tinha essa ideia de vencer o outro pela cruz. Quer dizer, a justificativa de um indivíduo entrar num campo de batalha e matar outro ser humano seria por essa cruz, né? E aí esse mundo medievo é muito curioso, porque vai de contra ao que Cristo pregava, né? Se a gente for pensar em Mateus 22, versículo 21, a gente vai ver que ele vai dizer lá aquela famosa frase que todo mundo conhece, que não é dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é devolva a César o que é de César e o que é de Deus a Deus. Quer dizer, essa concepção que se tem é de que há uma disparidade entre dois mundos. Um mundo de religioso, de fé, um mundo sobrenatural e um mundo natural. E que Deus não participaria desse jogo do mundo natural. Deus participaria do mundo e Cristo como seu representante desse mundo sobrenatural. Com isso, é óbvio que esses cristãos césares do mundo romano, que agora estão começando a ampliar seu poder e tomar os grandes reis bárbaros do início da Idade Média, esse mundo vai construir a imagem de Cristo próxima dos povos que eles estão tomando. Então é muito curioso que se a gente for para o norte da África, Cristo vai ser mais escurinho. Se a gente for para a Somália, para a Etiópia, Cristo vai ser preto. E aí, nesse mesmo período, né, você vai ter no norte da Europa um Cristo de cabelos longos e barba cheia. Dividido até em duas categorias. Um Cristo branco de cabelos longos e barbas cheias no mundo franco, no mundo godo, e um Cristo de cor escura,
e até dos pelos dele, quer dizer, cabelos e barbas escuros, no mundo russo. Tem uma... Ai, meu Deus, como é o nome da imagem? É uma imagem chamada Voltossanto. Se procurar essa imagem no Google, acha ela com facilidade. Ela é da Rússia. E que tem uma imagem Volto de Santo? Volto, é, Voltossanto. É uma imagem de Cristo escuro, quase um homem negro, com o cabelo encaracolado, preto, né? Que tem a imagem tanto pintada, quanto tem uma imagem, uma estatuária dele, com essas características. É muito diferente de um russo. Você não vai procurar um russo com essas características naquele período, né? E essa imagem, a Volto Santo, ela é uma das mais antigas que se tem, né, de construção dessa imagem de Cristo com barba e com cabelos grandes. As querelas daquela época, principalmente entre o Império Bizantino e o Império Romano, né, elas vão se dar pela ideia de que não pode fazer a imagem de Cristo, já que Cristo é um ser divino, copiar a sua imagem é heresia. Da mesma maneira que os muçulmanos pensavam a coisa, de que se não pode pegar a imagem de uma entidade cósmica, uma entidade divina, e representar ele. É um ato herético, né? E vai contra as próprias bases da cristandade que diziam que não pode adorar imagens, não pode ter a imagem como um elemento figurativo. O que vai acontecer é que, no século VIII e IX, vários iconoclastas, como eram chamados, esses indivíduos que eram contra a construção da imagem, como Leão III, Constantino V, o próprio Leão V, eles vão dizer, olha, é errado criar a imagem de Cristo. A cruz já não é suficiente. E aí outros indivíduos, que a gente pode dar o nome até de propagandistas, eles vão dizer, olha, é muito importante a imagem de Cristo, o reconhecimento da figura humana dele, e ele tem duas naturezas, ele é humano e divino em um só, né? Essa imagem de Cristo ela é necessária para uma propaganda ideológica da cristandade. As pessoas absorvem quando elas veem, quando elas podem seguir a figura heróica. Então esse Cristo ele vai vagar nesse mundo bárbaro e para cada lugar desse ele vai ganhar uma característica. Então, por exemplo, se a gente pensa no Cristo bizantino sem barba e de cabelos cortados, numa tradição romana, a gente já vai ver, por exemplo, um Cristo carolíngio, ou seja, do Império de Carlos Magno, barbudo e cabeludo, né? Bem próximo ao que a Idade Média queria. E outras coisas vão mudar nele. Ele não é mais um indivíduo pela paz, ele não é mais um indivíduo pela igualdade entre os indivíduos, pelo salvamento da alma, pela caridade, pelo amor ágape. Ele vai ganhar, e aí o Jean Delamot é um historiador que vai dizer muito isso, ele vai ganhar uma conotação de figura por ter sofrido a crucificação e por ter sofrido em sua vida a perseguição, uma figura de pecado e de morte. Cristo está livre do pecado, então todos os seres humanos são essencialmente pecadores. É pelo sofrimento que você vai entregar a sua vida a Cristo. É isso que o mundo medieval, e o próprio Papa Gregório I, por exemplo, no livro dele Moralia, né, vai trazer a ideia de sofrimento e morte como pagamentos humanos para se livrar do pecado. Então a gente vai ter uma Idade Média em que aquelas divisões de quem era guerreiro, quem era orador, quem era agricultor, eles vão se manter nessas categorias porque é um ordenamento de Deus. Pobre, sofredor, ele precisa passar por aquelas etapas que nem Cristo passou. Então a Idade Média vai construir uma imagem de Cristo até de certa forma negativa, grotesca, do sofrimento. É o Cristo do sofrimento, é o Cristo da dor. Inclusive esse Cristo do sofrimento, Cristo da dor, vai construir duas coisas medonhas para esse período. Primeiro que é a ideia da cruzada, odiar os povos que não são cristãos e causar neles essa situação de que ou eles estão ou eles atendem à doutrina cristã ou eles serão mortos, né? A guerra santa é isso, né? Odiar o outro. Agora imagine Jesus Cristo fazendo parte de uma coisa, de uma política do ódio ao outro. Era amor, se transformou em ódio, pecado. E o outro elemento, que era uma espécie de policiamento interno, é o que a gente chama de Inquisição, que vai fazer exatamente a mesma coisa, pegar todos esses elementos que são negativos para esse império e transformar eles em um movimento político, né? O que a gente pode chamar de dualismo fatalista, de que se existe Cristo que é bom, existe o diabo que é ruim, e se Cristo é cristão, logo o que não é cristão é do diabo, né? Essa concepção ela é muito importante para o império da cristandade no mundo
medieval, né? Inclusive para a perseguição da Inquisição, inclusive para a justificação das cruzadas na região do Oriente Médio. E como coincide no momento em que você está conquistando o mundo, né? Você está com o poder nas mãos, você influencia e muda a história dessas localidades que você está adentrando, né? Sim. Você tem relação dessas imagens também no Oriente, no tipo, sei lá, Japão, China, China, Japão? Quando foi levado para lá, né, Singapura. Se no muda período também a... Sim, sim. Se a gente pegar as imagens de Cristo que os portugueses levaram, foram os portugueses que levaram no período da expansão marítima, que a gente conhece, a mesma expansão marítima que ocupou a margem da África e tomou de assalto as Américas, elas chegaram até as Índias, né, até esse caminho das Índias, na verdade, chegaram até a China, chegaram até o Japão e venderam a ideia de uma cristandade lá. É óbvio que esse Cristo, tanto na China quanto no Japão, se vocês colocarem aí imagem de Cristo no Japão, imagem de Cristo na China, vocês vão ver imagens do século XVII, XVIII, de um Cristo japonês, de um Cristo chinês. E são imagens maravilhosas. Tem uma imagem da Virgem, que é uma geisha quase. A mãe de Cristo vestida, parecendo uma geisha, segurando um bebê, que é uma imagem construída, adaptada, né? E a gente tem que pensar que toda vez que Cristo chegou em uma outra cultura, ele teve que se adequar à sua imagem a ser construída daquela forma, né? E, inclusive, ele é uma figura de disputa até dentro da própria Igreja Católica, né? Algumas escolas dentro da Igreja Católica vão representar Cristo quase que como um cara cheio de ostentação, com a bata colorida, peças de ouro, aquela coisa toda. E outras escolásticas vão dizer, não, ele fazia voto de pobreza e caridade, logo ele não pode ser representado dessa forma. E a gente vai ver os franciscanos, por exemplo, não só criando uma imagem de um Cristo pobre, né, magro, pobre, paupérrimo, né, como vai se criar uma ideia de que você só consegue ser cristão se você seguir o exemplo de Cristo, se você imitar ele na sua performance, né? Você se desvalidar dos bens, construir uma relação sem opulência. E era uma crítica dentro da própria Idade Média, né? A Igreja Católica, que se tornou um terrível império, né? Não à toa que, se a gente pegar, por exemplo, o Jean Calvino, em 1543, ele vai fazer uma crítica à Igreja Católica, dizendo que ela estava fazendo simonia, ou seja, vendendo objetos sagrados, né? Pedras, ossos de santos e pedaços da cruz, né? Inclusive ele vai dizer assim, olha, se juntar todos os pedaços da cruz que cada rei, barão, arqueduque tem, enche um navio inteiro de cruzes, de madeira, né? Então a cruz que foi vendida pela igreja para essas figuras, elas em 1543 já havia uma crítica dizendo que elas encheriam um barco, né? E aí, se a gente pensar como nasce o protestantismo, olha que coisa curiosa. O movimento protestantista, ele nasce, óbvio, também pela questão da linguagem usada para se ler a Bíblia, o não acesso das pessoas aos textos sagrados, de domínio da Igreja Católica, mas ela nasce também da ideia de que há uma deturpação da imagem de Cristo. Há um enriquecimento da instituição sobre a imagem de Cristo, e há uma negativização da imagem de Cristo. Cristo é dor, sofrimento, morte, e as pessoas têm que aceitar isso, e as pessoas têm que dar seus bens para a igreja. Os primeiros protestantes, na verdade não foram nem os protestantes os primeiros a fazerem essa afronta com a igreja, né? Foram até católicos, como, por exemplo, o Savonarola, que em 1497 ele faz a chamada fogueira das vaidades, onde as pessoas deveriam queimar tudo aquilo de bens materiais, né? Inclusive quadros com a imagem de Cristo. E aí Savonarola vai dizer, olha, Cristo está na fala, na palavra que ele tem. Então você dá comida a quem tem fome, dá casa a quem não tem casa, dá abrigo a quem não tem abrigo, é mais cristão do que você ter um retrato de Cristo na sua sala, né? Não adianta você ter uma imagem de Cristo toda em ouro e alguém está passando fome. Não é à toa que o papado dos Borgia, do Médici, vão perseguir esses indivíduos que estão criticando a igreja, chamando a igreja de prostituta, chamando a igreja de ladra, né?
dizendo que a igreja está ganhando em cima dos fiéis, como eles vão também deixar o terreno fértil para a chegada dos protestantes, que vão dizer que a igreja se afastou de Cristo, né, dos seus ensinamentos morais, e que a igreja se aproximou tanto de um Estado elitista quanto de um Estado militarista, né, representado pelos Borgias, representado pelos Médici. Né? E aí nós vamos ter toda uma arte, na verdade, pomposa e às vezes até humanista, como a gente vai ver, por exemplo, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, né? E aquele mito de que Leonardo da Vinci contrata o cara para fazer Jesus Cristo, e depois o cara passa fome, necessidade, se entrega ao vício, e depois ele é usado para fazer a imagem de Judas. E aí Leonardo da Vinci se assombra ao descobrir que o mesmo modelo que serviu para Cristo serviu para Judas, que na escolha dele o cara estava feio agora. O cara era belo antes e estava feio. Então ele era belo, servia para Cristo, feio ele serve para Judas. Né? E aí o próprio Goethe vai dizer que é a mais ousada tentativa de aderir à natureza, né? E ao passo de que Cristo é um objeto da sobrenaturalidade. Então a interpretação desse mundo do Renascimento é de uma pompa que vai oscilar entre o sagrado e o profano, dentro daquele cenário de disputa da imagem de Cristo. Né? Dante Alighieri, que escreveu esqueci o nome do livro dele agora, que tem o inferno, tem o céu, tal, não sei o quê. Ele vai chamar, por exemplo, Cristo, ele vai dizer que Cristo se parece muito com os gibelinos, que são aqueles indivíduos que estão lutando contra a igreja e pelo Estado imperial. Né? É quase de dizer, para a época, como se estivesse dizendo que Cristo, para a época, era um esquerdista. Então, era quase interpretar ele dessa forma. Nem à toa que Martinho Lutero, em 1530, ele vai dizer que há uma necessidade que a igreja se afaste do Estado. Ele vai dizer, num dos seus sermões, de que não deve existir uma política cristã, que a cristandade deve ser do indivíduo, não deve ser do Estado. O Estado não tem que impor nada. Né? Então ele vai, no começo, depois Martinho Lutero vai criar até a própria vertente protestante de uma espécie de império estatal da fé. Né? Mas ele no início, os protestantes no início, era contra... A história do protestantismo nasce contra a igreja interferir na política. Então, se você vê hoje um protestante que interfere na política com uma bancada, com um partido político ou coisa parecida, ele está sendo contra as bases filosóficas fundamentais da sua própria vertente religiosa. Então, essa imagem de Cristo em disputa, ela, na verdade, vai receber uma ruptura aqui quando a gente chegar aqui no Brasil. Pelo seguinte, quando a gente vê esses azulejos que a gente tem das nossas coleções aqui na Bahia, no Centro Histórico, quando eu vou visitar lá o nosso querido Pelourinho, que a gente vê esses quadros, essas peças todas, elas são, na verdade, frutos tanto de uma disputa conservadora, né, a essência da Igreja Católica, não é à toa que somos católicos, aqui, quer dizer, somos católicos, que eu digo, o Estado brasileiro, a colônia Brasil, ela surge nesse cenário, né? Então ela vai servir tanto como instrumento ideológico para hierarquizar, inclusive que os próprios jesuítas vão fazer a seguinte menção: olhe, veja como Cristo é branco, veja como Cristo é europeu, veja como Cristo parece com nós colonizadores e não com vocês colonizados. Então, vocês, colonizados, precisam abrir mão do que são para receber Jesus Cristo. É esse tipo de imagem que é construída e levado e trazido aqui para o Brasil, e que esses povos todos vão entrar em confronto. Que é essa ideia de Cristo como superior, raça superior, povo superior, cultura superior, né? E que não vão... e que aqui vai ser doutrinado para construir uma outra realidade que estava em disputa lá na Europa. Né? O fortalecimento de um padrão de beleza, um instrumento pedagógico de ensino sobre o que é a cristandade pelos próprios jesuítas. Então é muito curioso como todas as vezes esse indivíduo, que a gente pode chamar ele de príncipe da paz, né, que é um termo em que Cristo já foi chamado, inclusive na própria Bíblia, né? Ele é usado como instrumento de regimes autoritários, de guerras. Né? O próprio cinema vai fazer uso de Cristo para valorizar pontos de vista.
Se a gente pensar todos os regimes autoritários, eles se apoiam na ideia de uma tradição religiosa, né? Qualquer que seja o Estado conservador. Ele vai se apoiar na ideia de Geralmente é tradição assim. religiosa, né? Inclusive, ele vai negar qualquer aspecto ou concepção revolucionária que possa ter no amor de Cristo. Então, para eles, o amor de Cristo é muito mais próximo do que aquele que tinha na Idade Média, né? Do sofrimento, da expiação, através da dor, através da morte, né? Não é à toa que a gente vai ver o nazismo, por exemplo, se apropriando com muita facilidade da imagem de Cristo, né? Até justificando atos, né, agressivos com a Sim, população, né? São os né, para judeus, que dizer já que é em existia na benefício Idade dela Média. mesma, né? Aceite a punição, você merece, você... É. E se a gente pega, por exemplo, a É uma perseguição coisa aos assim tão judeus, atual, né? sim, é atualíssima. E quando a gente pega a perseguição aos judeus, a gente vê que o discurso é esse, de que os judeus são os grandes provocadores da morte de Cristo, da perseguição de Cristo. E, na verdade, se a gente pega estudando a Bíblia, vai ver que o que vai ser descrito nesse documento histórico é de que Cristo causou impacto quanto às lideranças políticas e religiosas da época dele. Não foi contra os judeus que ele foi contra, É, né? eram Ele os foi líderes. contra isso, era essa liderança que era rica, que era política, que era atravessada por essas relações de poder, né? A Mais única um vez jogo que Jesus Cristo, político, né? sim, mais um jogo político mesmo, né? Na verdade, Jesus sempre foi um personagem apropriado pelo jogo político para o convencimento das pessoas, né? Não é à toa que ainda há uma interferência muito grande na relação entre religião e Estado, né? No que vai definir a imagem de Cristo. E aí esse Cristo, a única vez que ele é realmente agressivo, impositivo, é quando ele expulsa os vendilhões do templo. E aí isso a gente pensando na própria Bíblia. Está lá em Mateus 21, versículo 12. Está lá em Marcos 20, versículo 46. A gente vai ver da narrativa bíblica e dentro da sua presença enquanto indivíduo, né? E aí essas narrativas, elas geralmente são esquecidas para valorizar narrativas que possam apoiar esses regimes mais fechados, essa participação política da religião no Estado, né? Então, a gente vai ver sempre essas coisas. Mas a imagem de Cristo vai se perpetuar, inclusive, no cinema, né? Talvez para a gente seja a mais atual imagem de Cristo, né? Que é aquela imagem do Robert Powell, que é aquele filme de 1977 que todo mundo conhece aquela imagem. Talvez nem tenha visto o filme, mas aquela imagem do Robert Powell, que ela se aproxima muito desse Cristo da pintura renascentista, do realismo, do renascentismo, né? É uma imagem de Cristo muito parecida com a minha, né? Cabelos longos, barba e um ar de sofrimento. O ator Robert Powell faz o Jesus Cristo com ar de sofrimento, né? A gente vai ver isso repetido com o ator James Caviezel, que faz A Paixão de Cristo, o filme A Paixão de Cristo, que ficou muito famoso pela violência, a imagem de Cristo Aquele do recebendo Mel toda... Gibson, né? Do Mel Gibson, isso, que tem a imagem de Cristo recebendo toda aquela carga de violência, todo aquele sofrimento, Que, que na também é verdade, um... como você falou, a intenção é fazer a gente sentir culpa. Olha, o que ele passou por você. Sim. Inclusive justificar o seu sofrimento. Se você está sofrendo, É isso, né, sofrimento, questão de tem essa sofrimento, né? justificativa. Ó, sofrimento, seu sofrimento. A É, questão é o sofrimento, né? isso. No caso do William Dafoe, que é um ator até conhecido, participou de Homem-Aranha e tudo, em 1988 ele também faz um filme que é chamado A Última Tentação de Cristo, que mexe com questões muito mais sensíveis da ideia desses indivíduos, principalmente que a gente conhece muito, que é aquela pessoa ultra-religiosa, mas na hora de odiar, de cometer deslizes, pecados, pequenas corrupções, a pessoa faz Eu isso às sei como é que é. escondidas, né? E A Última Tentação de Cristo fala um pouco dessa questão de destino e tal. É um filme muito bom, não vou dar spoiler, mas o William Dafoe faz também uma imagem de Cristo sofrido, Como é né? o nome desse filme? É A Última Tentação de Cristo. Ah,
Ó, Nunca assisti. Natal 2020, vale a pena assistir esse filme, A Última Tentação de Cristo. Rodrigo Pois Santoro é. chegou a interpretar Cristo também naquele filme Ben-Hur, que saiu agora em 2016, né? A Ah, refilmagem Ben-Hur, de Ben-Hur. Ben-Hur. O Christian Bale, que fez o Batman, ele também fez Jesus Cristo no filme Maria, Mãe de Jesus. Mas pra gente tem dois Cristos aqui brasileiros que foram bem chocantes, né? O Maurício Gonçalves, que fez Jesus Cristo no Alto da Compadecida, né? Que era o Ah, Jesus negro, lá no filme de 2000. E a gente tem um filme de 87 genial. chamado Os Trapalhões no Alto da Compadecida, que quem faz Jesus Cristo é o Mussum. E ninguém lembra desse filme, né, que o Oh, Mussum faz. não lembro desse. Mas o Alto Ninguém da lembra Compadecida é fantástico. Esse Jesus negro, esse Jesus mais escuro, depois de tudo que a gente falou aqui da imagem de Cristo, ele se aproxima com o Jesus que foi construído, por exemplo, no documentário da BBC em 2001, em que o pesquisador Richard Neve faz uma imagem de Jesus, e depois, aqui no Brasil, o Cícero Moraes faz uma segunda imagem de Jesus, todos dois trazendo um Jesus de cabelo curto, a barba um pouquinho mal feita, mas com traços de um homem de cor, né? É um Jesus étnico, como diria o próprio André Leandro É Chevitarev. um perfil mais histórico, do personagem histórico, como você fala, né? Isso, o O que perfil mais seria? histórico. Sem deixar da gente entender, depois de toda essa minha fala aqui, que eu espero que não tenha sido chata para todo mundo, mas a Não, eu gente tô aqui entender o olhando o quanto. horário e eu falei, nossa, já serve, vai dar 7 horas, meu Deus. É, a gente não perder de vista, por exemplo, uma música do Titãs, que eu cheguei a brincar, coloquei ela nos stories quando eu estava fazendo o convite da galera para assistir essa live, que é aquela música do Titãs em que eles falam que Jesus não tem dentes no país dos banguelas, né? Essa frase ela é muito significativa para a gente entender o quanto que a imagem nos, nos engana para a ideia de um Jesus que seja filosófico, que a gente possa aprender com ele, né? Renata? Oi, Oi. Que deu uma falhadinha, eu pensei que tinha imaginem, caído. né? Uhum. Sim. Eu espero que, na verdade, essa minha fala aqui, esse meu monólogo chato, Não tenha foi sido chato. pelo menos instrutivo para a gente pensar e repensar essa imagem de Cristo na proximidade do aniversário do homem, né? Pois é, né? O aniversário que, na verdade, não é aniversário, mas a gente comemora mesmo assim, né? Eu acho que o É, importante é, pelo menos, a gente compreender essa questão histórica, entender que é um processo de construção, que ele se aproxima da gente, baseado na nossa identidade. Se você se identifica, óbvio que você vai aproximar essa figura. Em termos de convívio com. Oh, my. Tá travando. Em termos de. Voltou, sabe? voltou, para mim tá ok aqui. Ah, em termos de convívio com o outro, a gente se aproxima desse Cristo em questão da imagem, mas também dos ensinos, né? Então acho que fica dessa forma, mas a gente não pode ser infantil e achar que tudo que está posto é o que é, né? Acreditar em tudo que está colocado, né? Mas é importante a gente estudar, acompanhar, né? Afinal de contas, vocês historiadores estão aí para isso, para ajudar a gente a entender melhor. E pensar mais nas Mas, transformações que essa figura trouxe, né? Na com relação de amor, certeza, ágape, na é relação de isso. caridade, que ela vai E não para só além da nesse, questão religiosa. e não só né, nesse final de ano, mas em todos os movimentos que ele era uma pessoa que é envolvido também nessas questões políticas, que a gente também olhe dessa forma, né? Mas Sim, não pensando para o bem, não para o mal. Então a gente sim. também olhar para isso, né? E ter essa maldade, perceber. Né?
Porque a gente está num Sem ambiente dúvida. e a gente vive no social, né? Então, as pessoas também se aproveitam disso, Sim. desses inocentes, né? E usam como massa de manobra e a sociedade vai se envolvendo no caos e a gente vive no caos sem saber às vezes por quê. Então, perdendo uma live dessa, você fica sem saber por quê, né? Ô, Tô Renata, tentando brigadão pelo não espaço de ser poder tão falar clara, né? sobre o Mas tudo tema. bem. Para bom entendedor, minha palavra basta. É, Ô, Sábio, mas assim, você é sempre fantástico. Eu te agradeço muito. Eu acho que você tem mais coisas para falar. Sempre tem, porque o seu conteúdo é sempre muito profundo. Se for deixar, você fala horas, né, da temática. Mas falo demais. Falo pelos cotovelos. eu te agradeço imensamente. Deixo aí a indicação, né, do seu blog para que as pessoas elas sigam você, acompanhem. Ele sempre está publicando textos novos. É savio.wordpress.com.br. Sigam ele nas redes sociais também, Instagram. Gente, ele faz live toda semana. Esse cara tá fazendo live, né? Então, assim, é muito, muito legal, muito conhecimento, é muito estudo, é muita Obrigadão. investigação. Eu te agradeço imensamente. Nessas vésperas, né? Te desejo boas festas. Boas festas para todos nós aqui que estamos presentes e que a gente repense essa imagem de Cristo nessas festas, né? A gente repense o quanto que ele está muito mais quando a gente presenteia uma outra pessoa com aquilo que ela tem de necessidade, com uma doação, com um alimento para quem tem fome, do que necessariamente para um mimo materialista qualquer que a gente possa distribuir um com o outro. Né? É bom a gente ver as crianças sorridentes com brinquedos, mas é mais legal ainda a gente ver as pessoas que seriam alvos da caridade de Cristo sendo atendidas pela nossa relação de cristandade. E quando eu falo relação de cristandade, eu não estou falando de fé nem de religião, mas a relação de seguir, né, o comportamento de um indivíduo que fez tanto bem para as pessoas. Com certeza. Então, por isso que a gente está falando. Busque essa identidade do Cristo em você. O que é de melhor nele, né? Em você. Não em termos de imagem física, mas em É, termos porque desse ele não amor era assim não, ágape, viu? né? É. Esse Ele não se Cristo que vocês parecia estão vendo comigo, não. aí, quem dera, né? Ele não se parecia comigo, mas ele pode se parecer com todos nós aqui, Com né? Ou melhor, certeza. nós podemos nos parecer com eles, como diriam os jesuítas, né? Ô, Renata, Com certeza. brigadão. Obrigada a vocês, gente. Boas festas para vocês, bom final de ano, boas férias para todos. Que venha a E nos, cura, né? e nos vemos, hein? Pós-vacina. Claro, sempre. Você é meu Essas parceiro. lives todas aqui, eu vou fazer todas elas presenciais depois no Udo. Não, e a continuação, viu? Da nossa próxima aula, nossa próxima live. Sempre assim, tá bom? Pronto, tá. Obrigada, gente. Bênçãos, bênçãos, chuva de bênçãos pra gente e paz, né? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau, Renata. Até mais. Tchau. Desligar. Eu tô tentando, eu não sei desligar.